Sejam bem-vindos à segunda live da série de estudos sobre o fruto do Espírito. Na live anterior, nós fizemos uma introdução sobre esse assunto do fruto do Espírito, como desenvolver o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito. Então, se você está assistindo essa live pelo Instagram, voltando a alguns posts, você consegue ver a live anterior de introdução. E se você está assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o link para a live anterior também, tá? Mas dando sequência, na live de hoje nós vamos falar sobre o amor, que é o primeiro aspecto aí do fruto do Espírito. E para isso eu não estarei sozinha, né? A gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a para que ela possa participar. Enquanto ela entra, eu vou apresentando, né? Eu conheci a Alexandra em 2020, no curso de Criação de Filhos à Luz da Bíblia, na INA, na Igreja Nova Aliança, né? A gente fez o curso, eu e meu marido, conhecemos a Ale e o marido dela. São pessoas muito acolhedoras, né? Eles são líderes de célula lá na igreja deles. E desde que eu os conheci, eu aprendi muito com eles. E eu vejo muito amor neles e na Ale, que foi quem eu convidei para participar hoje. Seja bem-vinda, Ale. Obrigada, Camila. É uma alegria estar aqui com você hoje. Que bom. Se apresenta para o pessoal um pouco. Quem é você? O que você faz? Vou me apresentar. Primeiro, eu queria dizer que eu queria te agradecer o convite, dizer que a minha admiração por você é recíproca e que eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida. Eu admiro quanto você é dedicada à palavra, em aprender cada vez mais, além de uma mãe muito dedicada mesmo, você tem se dedicado cada vez mais a conhecer o Senhor, né? E eu admiro muito ver isso na tua vida. Bom, meu nome é Alexandra, né? Como você falou, sou casada com o Ulisses. Nós somos da Igreja Nova Aliança, de São Paulo. Eu tenho 2 filhos, o Antônio, que tem 10 anos, e a Helena, que tem 6 anos. A gente é casado há 13 anos. E mais alguma coisa que você quer saber? E a gente vai... Aqui para mim tá Voltou. normal. Tá todo mundo ouvindo normal. Voltou. Voltou? Então vamos lá. Bom, eu convidei, né, explicando também para o pessoal, eu convidei você, né, para participar dessa live hoje, porque desde que eu conheci vocês, eu admiro muito vocês, aprendi muito com vocês e vejo muito, assim, essa coisa do amor em você também, né, no amor que você dedica no estudo das células, no cuidado com as pessoas, né, sempre tratando as pessoas de maneira carinhosa, sempre de maneira amorosa, a forma como que vocês me receberam lá na igreja também. Então, foi muito forte. Eu vi muito isso do amor de Deus em você e em toda a sua família também. E aí, começando, né, dando sequência sobre o amor, né? O que é o amor? O texto base, né, bíblico que a gente está usando aqui no estudo é o texto de Gálatas 5, 22, 23, que descreve lá o fruto do Espírito. E como a gente falou na outra semana, né, são aspectos de um fruto, né? E o amor é um desses aspectos. E eu acho que não é à toa que o amor foi citado primeiro, né? Não. Eu também acho que não, né? O amor é a essência de Deus, né? Sim. Eu fui procurar no dicionário para ver, que assim, tem essa diferença, né? Do que as pessoas dizem que é o amor no geral e o que a Bíblia nos diz que é amor, né? E no dicionário, eu anotei para não esquecer, tá escrito que assim, forte afeição por outra pessoa, seja devido a laços de consanguinidade ou de relações sociais, afeição baseada em admiração, benevolência ou interesses em comum, devoção, adoração, objeto ou pessoa de interesse ou veneração, demonstração de zelo e dedicação. Né? De tudo isso que você tem vivido na sua vida cristã, na sua vida como mãe, como esposa, tem a ver isso com a Bíblia? Fala um pouco pra gente, assim, da sua visão sobre o amor. O amor que o mundo prega é um amor muito diferente do amor que Deus
Deus demonstra para nós e Ele quer que a gente demonstre para as outras pessoas, né? O amor do mundo é um amor condicional. É um amor que muitas vezes tem um tempo determinado. É um amor que geralmente quer alguma coisa em troca, né? É um amor que, enquanto a outra pessoa estiver fazendo bem para você, enquanto ela estiver sendo conveniente para você, enquanto o que o mundo fala, né? O que importa é ser feliz, né? Enquanto estiver acontecendo isso, eu vou amar uma pessoa. É isso que o mundo fala. Mas o amor de Deus é completamente diferente, né? O amor de Deus é incondicional, o amor bíblico, ele é sacrificial, né? E ele dura para sempre, né? Independente do que o outro faz, do que o outro está retribuindo para você. Quando você ama pelo amor bíblico, você não está buscando essa resposta imediata, você não está buscando essa resposta, você está amando incondicionalmente. E na maioria das vezes você está se sacrificando, né? Jesus, que foi a maior prova de amor que existiu, ele deu a sua vida por nós, né? Ele se fez sacrifício por nós. E é esse sacrifício que a gente também tem que aprender com ele e também demonstrar esse amor dessa forma, e não da forma que o mundo nos ensina, né? A própria definição do dicionário que você falou antes, eu também fui procurar definições do dicionário e elas são um pouco assustadoras, né? Porque fala assim que é o desejo por alguém que você por alguma figura que você considera bela, digna, grandiosa, né? E Deus nos ensina totalmente ao contrário, né? Amar sem olhar a quem, né? Sim. Amar é um compromisso, né? Eu vejo muito isso nos relacionamentos amorosos, nos casamentos, né? Eu vejo pessoas falando assim, ai, mas hoje eu não tenho, eu não sou apaixonada pelo meu marido, eu não sou apaixonada pela minha esposa. E até pesquisando sobre isso, eu vi que assim, a paixão, ela dura, em média, 2 anos. Sim. Depois disso, que eu acho que é que a gente vê se a gente realmente ama. E até isso, o amor, ele é construído, né? Não é um negócio... Às vezes eu vejo as pessoas falando... As pessoas, assim, principalmente filme e novela, eu acho que se a gente fica assistindo e absorvendo essas informações, eles falam assim, ah, a gente não escolhe quem a gente ama, né? E, em alguma medida, a gente acaba escolhendo, né? É uma decisão você continuar o seu casamento pelo compromisso que você assumiu, né? E até o Jesus, né? Quando estava ali para morrer, ele pediu, né? Afasta de mim esse cálice. Não era um negócio legal que ia acontecer e ele sabia disso. Mesmo assim, ele cumpriu o papel dele em nome da aliança, né? Que Deus fez com a humanidade, né? Então, e como viver isso dentro de casa? Porque eu vejo que pôr em prática às vezes é difícil, porque a gente cria essa ilusão mesmo, né? De que o amor é só coisa boa, não tem dificuldade no amor, o amor é, sei lá, cor de rosa. Eu achei interessante que você falou sobre decisão. Meu marido Ulisses, ele sempre fala isso, né? Que o amor é uma decisão. Ele falou, eu decidi estar com você, então a gente precisa cultivar esse amor, né? Mas a gente precisa, acima de tudo, ir na fonte do amor. A fonte do amor é Deus, né? Como que muitas vezes a gente parece que está seco de amor, seja pelos nossos filhos, seja pelas outras pessoas, porque tem momentos que a gente está passando por dificuldades, passando por momentos mais difíceis em relacionamentos, né? E tem momentos também que a gente quer ter reações que vão contra esse amor, né? Mas a gente tem que buscar na fonte. E a fonte é Deus, né? Como eu falei no começo, a essência do amor é Deus. E Deus é amor, né? Deus não simplesmente ama, Deus é amor. É por isso que a gente tem que buscar na fonte e na essência, né? Que é Deus. Porque se a gente não se encher dele, não tiver um relacionamento com ele, muitas vezes a gente não vai ter esse amor para doar, né? Porque se a gente for baseado em emoções e sentimentos que vão e que vêm, a gente não consegue. Em muitos momentos a gente tenta desistir. Em muitos momentos a gente pede falando agora de filho um pouco, né? Que a gente entrar nesse tema, que eu sei que é um dos principais para você.
Muitas vezes a gente perde, né, a nossa paciência, a gente pensa que a gente está se sacrificando demais, a gente pensa, nossa, eu estou me doando tanto, né, aonde eu vou chegar com todo esse amor que eu estou doando para os meus filhos, né, tem valido a pena? E às vezes a gente se sente desanimado, mas a gente tem que ir para a fonte, né, é em Deus que a gente recarrega o nosso depósito de amor e a gente consegue transbordar para as outras pessoas, né. Sim. Eu acho que hoje a gente vive num mundo que a gente, assim, o ser humano sempre quis tudo muito fácil, né? A gente sempre prefere, é melhor ir pelo mais fácil, ter menos trabalho. E eu vejo muito isso, assim, essa coisa de criar os filhos, né, à luz da Bíblia, né? Ensinar a palavra de Deus para as crianças, para que eles cresçam, para que eles sejam salvos. Mas como que a gente demonstra isso? É o que você falou, indo à fonte do amor. E é isso que às vezes a gente tem deixado de lado, né? Deixado de lado, às vezes, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Eu vejo, eu de vez em quando ainda tenho esses momentos, sabe? Assim, de eu preciso estudar, eu preciso ler, pesquisar, eu preciso fazer tanta coisa para poder ensinar os meus filhos, mas na verdade eu tendo uma vida de oração, eu buscando a Deus, indo na fonte do amor, isso já vai transbordar para os meus filhos, né? Às vezes a gente fica querendo acertar, acaba indo para um lugar errado, para as motivações erradas, né? E principalmente vivendo, né? Porque olhando o que a gente vive que eles vão se espelhar e eles vão reproduzir depois, né? Então não adianta só a gente também buscar muitas vezes em teoria se a gente não estiver realmente vivendo. E é por isso que a gente tem que estar em comunhão com Deus, porque é Ele que nos permite estar vivendo dessa forma. Porque se for só sobre nós, pela nossa força, muitos momentos a gente não consegue, né? Então, a gente tem que estar sempre pedindo a direção para ele, estar sempre em comunhão com ele, para a gente realmente conseguir transbordar esse amor. Principalmente porque o amor da maternidade, agora falando um pouco de maternidade, que foi o que a gente conversou de abordar bastante, que eu acho que muita gente que está aqui é mãe e também quer saber dessa parte de maternidade. O amor da maternidade é um amor muito sacrificial, né? É um amor realmente que a gente consegue demonstrar. Né? Acho que toda a essência de Deus a gente não consegue, mas a gente consegue demonstrar um pouco da essência de Deus porque é um amor sacrificial, né? Nem todos os momentos do amor da maternidade é muito fácil, nem todos os momentos a gente tem a reciprocidade já na hora, a gente colhe os nossos frutos já na hora, né? Principalmente você que tem filhos pequenos, né? Um de 3 e um de 1 ano, ainda é uma fase que demanda muito da mãe, né? Que muitas noites passa sem dormir, que tem que estar ali 24 horas em cima. É uma fase que a gente pensa, puxa vida, eu tô deixando a minha vida de lado, eu tô deixando as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos de lado. E muitas mães perguntam, tá valendo a pena? Será que eu não deveria ir atrás das coisas que eu quero? Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas coisas, né? Acredito que muitas mães pensam nisso e se questionam sobre isso, porque é um amor que exige muito de nós, né? Mas tudo vale a pena, né? Sim. Tudo vale a pena. E o amor de mãe, na verdade, o amor de Deus é comparado ao amor de mãe na Bíblia, né? Então, para você ver, para a gente ver que é diferente, né? Eu até separei um versículo aqui, está em Isaías 49:15, que fala: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, ou seja, é bem difícil, né, acontecer. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Olha, quão grande é o amor de Deus e quão grande também é o amor de mãe. Acho que esse amor de Deus na mãe é um atributo de Deus na mãe, né? Sim. E que nossos filhos possam ver, né, esse amor de Deus através da nossa vida, né? Que eles possam ver Jesus através da nossa vida, né? Nossos filhos convivem tão de perto com a gente no dia a dia, estão sempre se espelhando mesmo em nós, como eu falei antes. Que a gente possa, e muitas vezes a gente, com as pessoas que a gente mais ama, que são os que estão dentro de casa, os que têm mais intimidade, são os que a gente permite conhecer o nosso pior lado, né? Que a gente permite, às vezes, perder a paciência,
e mostrar um lado que não deveria existir, né? São essas pessoas que são os que nós mais amamos, são os que moram na nossa casa, nosso marido, nossos filhos, e são esses que merecem o melhor de nós. Sim. Só que às vezes na correria, no dia a dia, nas fases difíceis, a gente acaba não transbordando esse melhor lado, né? E deixando a irritação, a preguiça, a falta de paciência ser maior do que o amor que a gente tem que passar, né? Mas que eles possam, acima de tudo, ver em nós o amor, ver o sacrifício, mas mesmo assim, que o sacrifício é por amor, que o sacrifício é por alegria. Nem todos os momentos é fácil, mas isso vai ficar marcado na vida deles, né? Com certeza. E a Bíblia diz, né, também eu separei esse versículo, a Bíblia toda fala muito sobre amor. A Bíblia é amor, Deus é amor, né? Na Bíblia já está escrito que Deus é amor. Mas eu achei esse versículo interessante, que está em João, capítulo 13, tem os versículos, os 34 e 35, né? Que ele fala, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. E o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ou seja, como as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Através do amor uns pelos outros, né? Então, é uma marca que precisamos desenvolver, né? Eu gosto muito daquela frase, eu não sei quem disse, mas que fala assim, que você é a Bíblia que alguém não leu, mas ele está vendo através da tua vida, né? Então a gente tem que não apenas falar de Deus, mas a gente tem que realmente viver isso. E o amor verdadeiro é um amor prático, né? É um amor demonstrado em ações. Porque um amor só de palavras é muito fácil, né? Então a gente realmente tem que transbordar esse amor em prática, né? Em atitudes. E uma dessas ações aí de demonstração de amor em relação aos filhos é a correção, né? A disciplina, que é a parte mais difícil para muitas mães. Mas isso é uma demonstração de amor, né? E é uma muito importante. Mas eu vejo muitas mães se sentindo culpadas, às vezes, em direcionar os filhos no caminho certo, porque é sofrido, né? Você está indo num rumo. E às vezes você sabe que aquilo não é certo, dependendo da idade da criança, ela sabe que está fazendo errado. Né? Então, puxar ela de volta para o caminho certo é muito difícil, né? Sim, mas é por isso que também a correção é importante que seja feita da forma correta, né? Sim. Sem humilhar a criança, sem expor ela, sem fazer isso na frente das outras pessoas. Não é porque ela tá sendo corrigida, né? Ela não está sendo castigada, muito menos maltratada, qualquer coisa parecida, né? Quando a gente ama nossos filhos, a gente corrige, sim, precisa corrigir. E é difícil, muitas vezes dói na gente também essa correção. Mas se a gente tem essa certeza de que essa correção é para o bem deles, né, tudo fica mais fácil. E se ela for feita da forma correta também, né? Porque quando você humilha a criança, adolescente, não sei, mas quando você faz de uma forma que a criança seja humilhada na frente dos outros, você não está demonstrando amor, né? Você não está corrigindo da forma certa. Tem que corrigir para orientar, né? E não para maltratar. Mas com certeza também é uma demonstração de amor e muito importante, né? Tem horas que as crianças parecem que pedem uma correção, né? E eu acho que você ter pontuado isso, que corrigir é diferente de castigar, isso é importante. Porque às vezes isso se perde também na hora da correção, né? Às vezes, num momento de tensão, de irritação, nervoso ali, isso se perde no meio do caminho. Então, gente, correção é diferente de castigo, né? A função e entra um outro fruto de espírito que é o domínio próprio, né? Exatamente. A domínio próprio. Controlar os nossos sentimentos, né? Não ser movida pelos nossos sentimentos, controlar, ter domínio próprio para saber corrigir da forma correta, né? Corrigir com amor, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. É por isso que o amor é importante, né? O amor está em tudo, na verdade. Exatamente. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, né? E até isso, estudando um pouco sobre esse assunto, o amor, ele tá nos outros aspectos do fruto do Espírito, de alguma forma, né?
Eu Então, acho que ele envolve todos, né? em todos ele está de alguma forma. Então é por isso que é importantíssimo a gente pensar muito a respeito desse amor, pensar nessa diferença que o mundo traz em relação ao amor, principalmente nesses primeiros momentos, assim, primeiros que eu estou vivendo, primeiros momentos de maternidade, que os primeiros 3 anos, né? Que eu sou mãe há 3 anos, então eu estou começando nesse mundo agora. E isso me desafiou a estudar mais a Bíblia, a me achegar mais a Deus, porque eu vi que assim, o negócio não é simples. Como às vezes minha mãe fala, não é planta que você põe ali no matinho e deixa, se chover, cresce, e assim vai indo. A gente precisa cultivar, precisa cuidar disso. E na Sim. gravidez do meu segundo filho, que eu fiquei assim, meu Deus, veio um primeiro filho, acho que eu não ensinei nada para ele, agora tá vindo o segundo, o que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar A sobre Deus, sobre responsabilidade dobrou. salvação? Oi? A responsabilidade dobrou. Exatamente. Já mal ensinei um, como é que já tá vindo outro? Isso me deu um desespero tão grande, e nisso que me deu essa vontade de compartilhar com as pessoas, que eu acho que muita gente pensa dessa forma, já passou por essas dificuldades, né? De eu tenho um filho e agora eu vou ensinar o quê? Que valores para eles, né? Que tipo de orientação, que tipo de disciplina eu vou aplicar nos meus filhos, então. E o amor faz parte de tudo isso. Você também procurar saber, se achegar a Deus, porque o amor não é só, como você falou, palavras. Ai, filhinho lindo, querido, maravilhoso, dar beijinho na mamãe. Eu adoro fazer isso. Apertar meus filhos. Eu Mas é também. muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. Mas isso também é importante, né? Porque o amor, ele pode ser é claro que tem coisas ainda mais importantes, que é a formação do caráter, a formação da vida cristã deles, né? O conhecimento do Senhor, tudo isso é muito mais importante. Mas eu gosto muito daquele livro que fala das 5 linguagens do amor, não sei se você conhece. Sim, tem até Gosto de muito. crianças também, né? Exatamente, tem específico para crianças, para casais, tem vários. E eu acho ele um livro muito rico, assim, porque também existem formas de demonstrar o nosso amor, né? E Uhum. nem sempre o nosso amor é compreendido. Às vezes a pessoa ela não é uma pessoa tão carinhosa, não é tão, né, de afagos, de beijos, mas ela demonstra o amor dela de uma outra forma. E a criança também demonstra o amor dela de formas diferentes, que às vezes a gente não entende. E às vezes cada filho precisa de uma linguagem de amor diferente também, Verdade. Eu né? tenho dois Às vezes aqui, um eu filho vai... vejo. Pode falar. Não, eu tenho dois aqui, eu vejo quanto eles já são diferentes. Mesmo pequenininho, eles já têm essas diferenças. Você ainda que tem um homem e uma mulher, deve ser mais ainda. Sim. Sim, e são características deles, né? Tem um que gosta muito de palavras de afirmação, que a gente esteja falando sobre ele, elogiando e tal. E tem uma minha filha que ela já é mais do beijo, do abraço. Então é importante a gente saber como demonstrar o nosso amor também, né? E é importante para a criança se sentir amada, né? Por mais que a gente pense assim, só no sacrifício que a gente faz pela criança, e a gente faz constantemente pelos nossos filhos, com amor e por amor, mas também é importante que a gente demonstre com gestos e atitudes esse amor, né? Sim, Quantas crianças são criadas de uma forma muito fria e sofrem depois de adulto por não ter recebido, não ter essa demonstração de amor dos pais, né? sim. É importante. E você tem alguma experiência, quer compartilhar alguma coisa que você viveu relacionado ao amor? Como é que tem sido aí para você pôr isso em prática também? Olha, uma experiência específica não me vem na cabeça nesse momento, mas eu acho que a minha própria maternidade foi uma grande experiência para mim, porque desde que eu tive filhos, na verdade, desde que eu casei, eu parei de trabalhar Uhum. e deixei de lado, assim, muitas coisas que eram meu sonho, que eram vontades que eu tinha de fazer para mim, coisas que eu sonhava em fazer para mim, coisas que eu tinha vontade. Eu sempre fui uma pessoa assim que teve muita vontade de empreender, de ter um negócio, de fazer coisas e tal. E quando eu tive filho, quando eu engravidei, né, eu falei, não, agora é meu momento de me dedicar à maternidade.
E eu realmente não fiz nada nesse tempo para cuidar das crianças, né? Nasceu o Antônio, depois nasceu a Helena, e eu fiz questão de me dedicar 24 horas para eles integralmente, como uma opção minha. Nem todas as mães têm essa opção, mas eu tive essa opção, né? Eu e meu marido decidiu dessa forma. E eu tive que abdicar de muita coisa que eu sonhava, que eu queria, e eu dediquei para poder realmente estar do lado deles 24 horas, estar junto com eles, e E fazer com realmente amor, educar né? eles. Oi? E fazer com amor, não é abrir mão. Exatamente. Que saco, tive que abrir mão, né? Olha, eu vou te dizer que por muitos momentos não foi fácil, né? Quando a gente só fala isso, parece, nossa, mas não, por muitos momentos eu chorei, por muitos momentos eu me senti sozinha, me senti triste. Não que eu questionei, porque em momento nenhum eu duvidei da minha escolha. Mas eu não vou te dizer que todos os momentos foram fáceis. Mas hoje, que meus filhos têm, ele tem 10 anos e ela tem 6 anos, eu olho e falo assim, que bom que eu fiz isso, que privilégio que foi ter feito isso, sabe? Eu vejo no caráter deles, eu vejo no relacionamento deles com Deus, no conhecimento que eles têm de Deus, sabe? No que eu pude investir na vida deles, hoje eu já consigo ver alguns frutos, né? Então, assim, eu vejo quanto valeu a pena, quanto vale a pena. A gente abrir mão de algumas coisas que a gente sonha pra gente, que a gente quer para aquele momento, mas ter a certeza de que, como a Bíblia fala, é semeadura e colheita. A gente semeia na vida dos nossos filhos, mas com certeza a gente vai colher, né? A gente vai colher tendo filhos de caráter, tendo homens e mulheres de Deus, né? Tendo pessoas que, claro, meus filhos ainda são crianças, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu já vejo o quanto valeu a pena cada investimento que eu fiz, né? Sim. É Claro ver que um não foi só eu propósito, né, trabalhei no começo, na na maternidade. maternidade. Oi? É ver um propósito na maternidade, né? Porque às vezes eu vejo que eu também já tive esses momentos assim. Alguém pergunta, e aí, como é que foi o dia, né? É o louvor da Shirley Carvalhais. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando. Então, às vezes, tem dia que parece que assim, eu só sobrevivi. Mas se a gente não se deixar, se a gente não vê o propósito disso, né, do que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel enquanto mães, enquanto mãe cristã, a gente vai só sobrevivendo mesmo. Sim, A gente não mas vai eu acho ser também, intencional, né? com certeza. Mas eu acho também, Camila, que tem muito a ver com fases, né? E tudo, né, como a Bíblia fala, tudo são estações e são fases e tem tempo para tudo. Eu já passei pelo que você passa hoje, né? Eu também, foi esses momentos que eu chorei, que achava que eu não ia dar conta, que eu ficava cansada. Mas hoje, na idade que os meus filhos estão, eu já consigo ter um tanto de retorno e de ver assim o amor que gerou entre nós, a cumplicidade que gerou entre nós. Meu filho esses dias falou assim: Nossa, mãe, a gente fala uma palavra, uma frase e você já entende o que a gente quer dizer. Porque criança às vezes fala coisas desconexas, assim, né? Só fala uma frase, né, porque ele tá pensando e ele falou. E ele Você fala, mas você já conseguiu. sabe sobre o que eu tô falando, você já entende. Porque a gente criou essa cumplicidade, né? Eu sei o dia a dia deles, né? Eu sei quem são os amigos, eu sei o que tá passando na cabeça deles por a gente estar dia a dia juntos, né? Isso não tem preço. Ter vivido os momentos que a gente viveu juntos, né? Ter vivido cada etapa, as fáceis, as não tão fáceis, né? E hoje que eles estão numa fase mais fácil, mais fácil em alguns momentos, né? Porque agora é uma fase que a gente precisa, São ainda mais outros como desafios, né? hoje, que a gente precisa estar ali, né? Em cima para realmente cuidar do que eles estão vendo, do que estão fazendo, do que está entrando na cabecinha deles. Mas mesmo assim, a parte física mais cansativa, eu acredito que já passou. E eu consigo realmente ver os frutos desse trabalho, sabe? Desse amor mesmo, desse sacrifício que a gente faz. Então é muito gostoso, sabe? Eu penso de verdade, eu penso muitas vezes, quando eu olho eles assim, eu penso, nossa Deus, obrigada, porque é um privilégio. É um privilégio. Nem todas as mães têm esse privilégio, mas é um privilégio. E mesmo as que não têm, não tiveram, porque vocês já cresceram e tudo mais, o mais importante de tudo é Deus no centro, né? Como centro da nossa vida.
E independente de como foi esse processo, né? Para cada uma é de um jeito, né? Sim, Mesmo quem parou de trabalhar, quem continuou, cada uma tem um processo aí na criação dos filhos, e o mais importante é Deus no centro, é buscar sempre a Deus em primeiro lugar. E só de ver os filhos tendo relacionamento com Deus, isso já é uma vitória, né? com Mesmo certeza. Essa é a maior vitória, né? crianças, né? Vê-los Essa é assim. a nossa principal missão, né? Nessa terra, é a gente levar os nossos filhos a Cristo, levar várias pessoas, mas os nossos filhos em primeiro lugar, né? Então, a gente vê eles tendo um relacionamento com Deus, a gente já sabe que a gente, que a nossa missão está tendo, está frutificando, está gerando frutos, né? Sim, com certeza. E para a gente caminhando para o final, você quer deixar alguma mensagem? Apesar que você já deixou várias mensagens aí de motivação, já eu já estou mais tranquila que assim, apesar das dificuldades desse primeiro momento de maternidade vai melhorar, é só eu persistir, né? Isso eu lembro muito da pastora Cíntia falando no curso de filhos, né? Tem que persistir, tem que ter constância, né? Tem dia que eu quero só deitar e me esconder do mundo. Mas o importante é não desistir. É isso mesmo. Então, Camila, eu acho que é a mesma coisa que eu falei até agora. Eu acho que o que eu quero eu queria dar não sei, um recado para as mães que muitas vezes estão pensando assim, né? Eu estou abrindo mão da minha vida, eu estou abrindo mão dos meus sonhos, e o mundo fala tão ao contrário, né? O mundo hoje em dia prega que uma mãe dentro de casa é uma fracassada, né? É uma pessoa que não Inferior. foi atrás dos seus, né, dos seus sonhos ou do todo seu potencial ou uma série de coisas, mas não, nós não somos fracassadas, né? É tão lindo, é tão maravilhoso o que a gente está fazendo, que é criar seres humanos, né? Criar seres humanos de caráter, pessoas de Deus, um homem, uma mulher de Deus, realmente. Isso tem um valor que nada pode ter um valor maior do que isso. Sim, com Sonhos, todos certeza. nós temos, eu também tenho os meus. E eu acho também que tem tempo certo para tudo, né? E nossos filhos não vão ser criança para sempre. Eles vão crescer. Graças a E a Deus. gente ainda tem tempo de fazer outras coisas por nós. Mas o melhor tempo que a gente pode investir na vida deles é enquanto eles são pequenos, né? É o que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela não se desviará dele. Então a gente tem que investir enquanto eles são pequenos nisso. E a Sim, gente não está perdendo tempo, a gente está fazendo um trabalho muito valioso. sim. Em Juízes, eu nem ia falar isso aqui, você falou isso, me veio, né? Em Juízes capítulo 2 versículo. No capítulo 2 ali, mais pra frente um pouquinho, vai contando as histórias dos juízes de Israel, e chega um momento que ele fala assim que morreu toda uma geração, né? Aquela geração foi toda reunida aos seus antepassados e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, assim, olha a nossa responsabilidade. Veio uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então, é nossa responsabilidade passar isso para os nossos filhos, né? A Bíblia fala também em Deuteronômio que a gente tem que inculcar na cabeça da criança. Inculcar não é falar hoje e deixar quieto. É achar que aquilo Exatamente. é todo dia, né? É a E constância. é uma responsabilidade muito grande a gente. E até pensar nisso, para quem que nós estamos criando os nossos filhos, né? Não é para mim, não é para ficar na minha casa. Eu vi até sobre isso esses dias, assim, não é criar o meu filho para ele ser um médico, para ele ser um advogado, não tem problema eles serem tudo isso, mas eu tenho que criar meus filhos para Deus, né? Para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Né? Então, se eles vão fazer isso sendo médico, sendo advogado, sendo sei lá o quê, é uma outra, acaba sendo secundário. Sim, sim. Então, para Ou a gente seja, encerrar, não tem missão mais importante do que a nossa como mães, né? E que a exatamente. gente saiba fazer isso com amor, né? E que a gente saiba que muitas vezes o nosso amor vai ser sacrificial, né? Porque ele demanda muito da gente, ele demanda sacrifício da nossa parte, mas com certeza colheremos, né? Que é ver os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Com certeza. Então, que a gente não, o meu, você pediu para poder dar um recado, alguma coisa assim.
é isso que eu posso dizer, não desistam, porque vale a pena. A pastora está escrevendo aqui, ó, criar nossos filhos para a eternidade, exatamente isso, né? A gente tem que ter o foco que não é para hoje que a gente está criando os nossos filhos, né? Não é apenas para ser, como você falou, um bom médico, um bom juiz. Que bom se eles forem tudo isso, né? Mas é exatamente como a Giovana está falando aqui, criar os filhos para um dia eles irem morar no céu, com certeza. E Exatamente. tomara, né, que a gente crie eles tão bem, tão firmes nisso, que eles também levem outras pessoas, né? Sim, Porque tudo aquilo que a gente está passando para eles um dia vão passar para os filhos deles e para outras pessoas, né? Então, não só eles vão estar indo para a eternidade, mas que eles possam passar esse legado para outras pessoas também, né? sim, com certeza. Porque uma pessoa pode mudar uma geração inteira, né? Às Sim, vezes a pessoa não veio de lá cristão, seus pais até hoje não conhecem a Cristo, mas ela se converte e ela muda a história de toda uma geração, né? sim. A partir dela muda toda a história. Isso é muito valioso. E isso é uma missão e é um instrumento que nós mães temos na nossa mão, né? E que a gente não abra mão disso, porque às vezes parece tão. É o que eu falei, né? Que o mundo também quer colocar como se nós fôssemos fracassadas. Mas a nossa missão é muito grande, por isso que a gente não pode abrir mão e nem desistir. Dificuldades vão vir, sim, e são muitas, mas a gente consegue vencer quando a gente se firma em Deus, né? Sim, com certeza. Então, para a gente encerrar, eu quero só descrever aqui mais ou menos 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, né? Paulo fala assim, primeiro ele já fala que sem amor nós não somos nada, né? Nem cristãos, inclusive. Né? Então ele fala que o amor ele é paciente, ou seja, o outro aspecto do fruto. O amor é bondoso, outro aspecto do fruto do Espírito. Que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não deixa de ser amabilidade. Também um outro aspecto do fruto. Não procura seus próprios interesses. Não procurar os próprios interesses, eu creio que em alguma medida a gente pode até falar de domínio próprio, né? De se controlar, de não estar sempre querendo tudo para si. Né? Não se ira fácil, também em alguma medida é a mansidão. Não guarda rancor e se alegra com a verdade, já está aí a alegria, né? Não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, que talvez seja onde entra a fidelidade, né? Tudo suporta. Então, olha que a importância da gente entender o que é o amor. Não é um sentimento que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais, né? O amor envolve ação, envolve atitude, não é ficar sentada e sentindo, né? Envolve a Exatamente. gente fazer alguma coisa. Ale, muito obrigada por ter Obrigada aceitado a o você. convite. Foi muito bom conversar com você, foi muito bom aprender com você hoje. Tenho certeza que o pessoal aqui gostou. Vamos marcar mais vezes, agora que você já veio hoje. Agora que eu fiz a minha primeira live, quem sabe eu posso fazer outras. Exatamente, vamos fazer outra. E ao longo das semanas a gente vai ter mais. Hoje foi só o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Nas próximas sextas nós teremos outros aspectos também, com outras convidadas. Então, gente, nossa, o barulho da moto. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, participando aqui no chat. Semana que vem tem mais. E semana que vem é o tema da alegria, que é um tema, acho que importante para nós hoje, principalmente no mundo de pandemia, no mundo de guerra. Como viver essa alegria de estar com Jesus. Né? Então, vai ser um tema bem desafiador também, falar de alegria em tempos como esse. Né? Mas eu espero todas vocês e obrigada de novo, Ale. Imagina, obrigada a você pelo convite e eu quero falar de novo que eu admiro muito você, a tua busca que você tem tido em conhecer mais o Senhor e principalmente em passar para as outras pessoas. Então, que esse teu canal continue sendo uma bênção para as outras pessoas. Amém. Obrigada pela E eu participação. tenho certeza que você vai gerar muitos frutos. Amém. Não só na tua casa, mas com todo esse conhecimento que você tem passado para as pessoas. Amém. Obrigada. Eu que agradeço você e toda a sua dedicação e o seu amor em estar aqui, dedicar o seu tempo aqui hoje. Certo? Gente, obrigada, então. Então, até a próxima live.
Até. Tchau, tchau.